E fala, torcida São Paulo, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias de hoje. Nosso querido tricolor São Paulo que está no mercado aí em busca de contratações. Temos aí sondagem pelo Breno Lopes e um meia argentino que foi oferecido ao São Paulo. Vou trazer tudo para vocês aí. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe eu volto. A gente vai falar muito de São Paulo, de mercado da bola. Muita coisa pra gente comentar aqui. Créditos, direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Chegando aqui com notícias quentinhas do São Paulo e o Salazar já volta, o Miller também a falar do Corinthians. Tá contigo, Má? É isso, eu pedi para me chamar aqui, porque a gente está dentro do CFA lá, o Donatel, aqui em Cotia, e daqui a pouco eles vão fechar por aqui. A gente acompanhou um treino aqui da base, porque está se preparando para a Copinha, já já vocês vão ver mais sobre isso. Então, por isso que eu pedi para me chamar, sabe como é que é, né? Agora, falando do profissional do São Paulo que vive aí uma crise financeira muito grande, como a gente vem falando bastante nos últimos tempos por aqui. Miller também muito crítico a essa parte. São Paulo que vem tentando contratações pontuais, mas também que sejam benéficas no sentido financeiro para o clube. A gente vai falar que o São Paulo liberou, por exemplo, o lateral direito Mailton para o empréstimo de uma temporada para o Fortaleza. O Fortaleza já fez esse anúncio. O Mailton, então, que foi contratado, vocês se lembram, né, do Metalist, emprestado da Chapecoense, chegou a fazer 10 jogos com a camisa do São Paulo, entre Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Agora, então, vai disputar nesse próximo ano, nessa próxima temporada, as competições junto ao Fortaleza, que joga no ano que vem a Série B do Brasileirão. Outro jogador que foi emprestado foi o Matheus Belém, zagueiro de 22 anos, aqui de Cotia também, já tinha feito algumas partidas com o elenco profissional, agora vai disputar o Campeonato Catarinense, o estadual, ali de Santa Catarina, pelo Camboriú. Matheus Belém, que já vinha treinando separado por um tempo, o último jogo dele com a camisa do São Paulo foi ainda em 2023, então realmente ele foi novamente emprestado para ganhar essa rodagem, enfim, de repente fazer algum interesse por algum outro clube. Por fim, gente, o goleiro Carlos Coronel está muito próximo mesmo de ser anunciado pelo São Paulo como novo reforço aí para a temporada de 2026. Viria para ser reserva do goleiro Rafael. A gente lembra que o Jandrei está lá no Juventude e o São Paulo, portanto, estaria disposto a trazer o jogador de 28 anos, que chega de graça, tá? Informação importante, chega de graça, uma vez que o contrato dele com o New York Red Bulls chegou ao fim, então ele estava livre no mercado. Muito provável que nos próximos dias o São Paulo faça esse anúncio da chegada do Carlos Coronel, que é brasileiro, chegou a treinar aqui em Cotia, inclusive, mas não foi aproveitado. Acabou se naturalizando paraguaio e agora estaria voltando para vestir as cores do São Paulo, como eu disse, para ser reserva do Rafael. Ele seria, então, portanto, segunda contratação dessa janela de transferências, porque a gente já confirmou com vocês na semana passada, o São Paulo também, a chegada do Danielzinho, volante do Mirassol. Uma última informação para vocês, como eu falei, eu estou aqui em Cotia, o elenco profissional vai vir fazer a pré-temporada por aqui a partir do dia 3 de janeiro, pensando aí em Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e demais competições da temporada de 2026. Mi? Obrigada, Má, por todas as informações. Vamos comentar o São Paulo, depois a gente volta a continuar discutindo o Corinthians. Fala, Salazar. Olha, é natural. Eu acho que essa é a movimentação do São Paulo. O Danielzinho, para mim, foi uma baita de uma contratação. Como eu disse aqui no dia, até me pegou de surpresa, de tão boa que eu achei essa contratação do Danielzinho. Fez uma grande temporada no Mirassol. É um jogador de uma posição que o São Paulo precisa. É um jogador que tem 50 partidas na temporada, só não jogou uma rodada do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo vive esse dilema do departamento médico. Você traz um jogador que te dá te dá certa segurança. Você não sabe o futuro. O cara pode se machucar no primeiro treino, mas em tese é um jogador que não tem histórico de lesão e tudo mais. No mais, nada que choque a gente, como a contratação do goleiro e tudo mais, e alguns jogadores que vão começar a sair. Esperado, o São Paulo vai ter que enxugar esse elenco, vai ter que enxugar a folha salarial, e como disse o Crespo na Vila Belmiro, na despedida do São Paulo da temporada, o São Paulo inicia a temporada de 2026 pensando em 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Pode ser duro para o torcedor? Pode, mas assim como disse o Crespo naquela coletiva, não é mais o São Paulo do Miller. Quem dera, né, que fosse, e tomara que volte a ser um dia.
Mas hoje a realidade do São Paulo é essa, trabalhar para se reestruturar financeiramente, não ser rebaixado e ver o que dá o resto da temporada. Infelizmente é isso mesmo. Estou de acordo com o Crespo, Milha. Olha só, em relação ao Mateuzinho, Danielzinho, uma coisa é jogar no Mirassol, o time tá certinho. Outra coisa é chegar num time que você precisa ser um salvador na posição. Ser protagonista ali, ser o cara. É diferente, apesar de ser um bom jogador. O goleiro, quando você traz um goleiro, significa que você não confia no seu atual goleiro. Né? Esse goleiro que vem, o Coronel, claro, ele vem para disputar a posição com o Rafael. Já foi convocado para a seleção do Paraguai, mas o titular da seleção do Paraguai é o Gatito Fernandes. Né? Então, eu não contrataria um goleiro assim, eu contrataria um goleiro de peso. Acho que o São Paulo, apesar que não tem dinheiro, ele precisa fazer contratações assim, de peso. O goleiro vem para ser reserva, é opção, e aí eu aposto na base. Agora, nesses nomes do São Paulo aqui, ó. Oscar, certo ou errado a contratação? Foram 9 reforços do São Paulo. Erradíssimo. Isso daí... Enzo Dias. Totalmente. Errada. Fraco. Geração Enzo, né? Cédric. Esse o Cédric não fez o menor sentido. Cédric é jogador de empresário. Wendel. Nenhum deu certo. Dineno. Nossa, já foi e não volta mais. Tapia. Chileno. Tolói. Chileno. Temos um chileno. O Tapia ajudou, né? Eu acho ele fraquíssimo, mas ajudou. Rafa, você acha que então foi ok? Ok. Pro Miller, não. Não. Rafael Tolói. Não. Bem menos até porque ele tem 30 e poucos anos e ele machucou 2 vezes e jogando pouco. Esperava-se mais dele, né? E o Mailton? Também, meu Deus, né? Quase não jogou, Michele. E o Rigoni? Esse aí eu não entendi nem porque veio. 5 anos, 4 gols? Como é que faz? Não dá, né? Mas o Tapia marcou gol quando precisou, não marcou não? O Tapia fez uns golzinhos aí, é bem verdade. Eu falei, o Tapia... Então, desses 9, podemos tirar o Tapia, se salva? Eu não tiro ninguém. Os 9? Não. Você pegaria o B com os 9? Os 9 pode ir embora. Eu não teria contratado nenhum deles. Também os 9. Nossa, então errou mais que o Palmeiras. Então, você contratar no desespero, é isso que acontece. Mas aí sem dinheiro. Contrata por dizer, não, São Paulo, apesar das dívidas, a folha salarial do São Paulo é 30 milhões por mês. Não é uma folha baixa. Mas é um problema isso. Dizer, então, lógico, né? Tá o salário atrasado. Bom. Vocês vão deixando o like aí, o Hernan atualiza do São Paulo. O Mailton saiu, né, Hernan? Mailton saiu. Já saiu? Saiu fora. Foi emprestado pro Fortaleza. Vai jogar a Série B pelo Fortaleza. O cara acabou de chegar. O Mailton era um jogador... vamos lá. Eu tenho uma explicação aí sobre isso, porque eu também perguntei. Falei, acabou de chegar, já vai embora, nem testou direito o garoto. Bom jogador, o Mailton, jogador muito bom. Vinha sendo o melhor lateral direito da Série B pela Chapecoense quando o São Paulo contratou. Uma contratação emergencial ali pela necessidade. E o São Paulo agora empresta para o Fortaleza para a disputa da Série B. Por quê? Porque assim, tem 3 laterais, tem o Cédric, tem o Mailton e o Mike, moleque da base que terminou o ano em alta com o Crespo, tá? Então esse é um ponto. O Mike hoje estava na frente do Mailton em relação à fila ali de laterais. O Cédric é o titular, o Mike acaba sendo o segundo e o Mailton acabou sobrando na história. E aí o São Paulo acabou emprestando o jogador para ele não ficar parado, só treinando ali e não tendo oportunidades. Então o jogador quer jogar, acabou sendo emprestado, viu com bons olhos do Fortaleza, foi embora, tchau. Se de repente chegar alguma proposta para o Mike que já chama a atenção, o São Paulo também está se preparando para isso, ou pelo menos me disseram que está se preparando para isso. E tem também a questão do Vitinho do Botafogo, né? Nessas trocas todas aí, o São Paulo está de olho no Vitinho. Então o Vitinho, me disseram que o Vitinho chega para ser titular do São Paulo. Chega. Inclusive para disputar com o Cédric. E aí o que você faz com o Mike? Né? Então o Mike é um jogador que também não está 100% garantido, mesmo tendo terminado em alta. Caso não consiga o Vitinho, o Mike me parece ser o jogador que o Crespo vai dar mais moral para ganhar confiança e para ganhar espaço. Então o São Paulo trabalha com essas possibilidades aí de planejamento para 26 na lateral direita. Até falando sobre o Vitinho, a informação que eu tinha, que eu apurei antes do programa iniciar, é que o Atlético Mineiro também está interessado no Vitinho, lateral direito do Botafogo. Fez uma sondagem para perguntar sobre valores, condições de negócio. E o Botafogo, ao mesmo tempo que ele não quer negociar, não quer perder o Vitinho, o Botafogo precisa fazer caixa.
porque precisa negociar alguns jogadores, tem algumas dívidas ativas, então o Vitinho ele está na mira do Atlético Mineiro e do São Paulo. São Paulo quer envolver nessa troca dos jogadores e tudo mais, então é uma questão meio complexa que vai ser resolvida nos próximos dias. Mas o Atlético Mineiro, sim, está de olho no Vitinho para 2026. A gente vai seguir no São Paulo, mas só uma coisa. Do Atlético, estão perguntando do Fred. Estamos apurando. Foi uma informação que foi o Guilherme Frossard, se eu não me engano, foi no Twitter, começou a repercutir isso. Já mandamos algumas mensagens aí, então estamos apurando. Porque o Fred é de lá, né? Exatamente, o Fred tem uma ligação. E o goleiro foi notícia de vocês também, Carlos Coronel. Carlos Coronel, Como é que chama aquele rapaz? Eu esqueci. O Hernan. André Hernan. O Hernan. Prazer. Tanto nome, né, pra chamar que às vezes você trava, né? Outro dia eu fiquei Bruno... Tô brincando, tô zoando. O Coronel, é engraçado, né? O soldado deixa o Corinthians e o São Paulo contrata o Coronel. Carlos Coronel é um jogador que assim, fez toda uma carreira fora do Brasil. Ele trabalhou aqui no Red Bull, nas franquias da Red Bull, e depois foi para a Europa. E aí da Europa ele foi para a MLS, ele estava no Red Bull New York, dos Estados Unidos. Ele tinha 4 ofertas para ficar na MLS, para trocar de clube e ficar na MLS. E tinha uma oferta árabe também. Quando o São Paulo chega e faz um contato e faz uma proposta, não durou 10 minutos a conversa, porque o jogador tem raízes são paulinas. Torcedor de São Paulo na infância, tio São Paulino, pai e tal... filho, filha que gosta do São Paulo, então assim, bateu no coração do jogador. Uma aposta, porque é um jogador que num primeiro momento vem para ser reserva do Rafael, porque o Yang não daria conta, e não é por causa do 6-0, tá? A avaliação é muito mais ampla em relação ao Yang. Viram que ele não teria condições de ser o reserva imediato, né? Não pelo 6-0 do Fluminense, mas pelo conjunto da obra toda. E aí foram ao mercado para buscar esse jogador. E é um jogador que tem convocações para a seleção paraguaia, porque ele tem dupla nacionalidade, vai para a Copa do Mundo pela seleção paraguaia, e é um jogador experiente. É um jogador que já tem uma bagagem e que pode chegar para disputar a posição com o Rafael, ou quando o Rafael não tiver, ter um goleiro ali que o São Paulo e o torcedor de São Paulo sinta segurança, porque esse sempre foi um grande problema do São Paulo. Depois que chegou o Rafael e que todo mundo falou, bom, agora tem goleiro, o problema é que nunca teve um reserva à altura. Sim. E agora o São Paulo tenta um jogador, ou traz um jogador certeiro ali para essa posição e que traga confiança pro torcedor. Mas é isso, né? Ele continua absoluto, né? Claro, o Rafael. Mas é curioso isso, né? O Coronel, então, ser São Paulino. Provavelmente fã do Ceni. O que uma fonte dele me falou foi que... mandaram aí pra você? Eu anotei aqui, ó. Pesou muito o sonho dele de vestir a camisa do São Paulo. E aí, legal, né? Ter essa identificação. Pô, cara, eu acho que assim, quando você tem essa paixão de jogar pelo clube, muda muito a questão. Ele tinha propostas financeiramente melhores de outras ligas, tinha do Orlando City, tinha do futebol árabe, tinha da Europa. Mas até como o Hernan falou, quando pintou a possibilidade dele pro São Paulo, foi muito rápida a reunião e ele já deu aceite. Então foi muito tranquilo, é um cara que está identificado, é São Paulino. Quantos anos? Ele tem 28. Política nem se fala, né? Então, assim, vamos lá, 2026 pode ser um choque de... Bom, já está sendo um choque de realidade, né? Vamos combinar, né? Mas o São Paulo tinha nomes, ainda estava trazendo nome, como trouxe o Oscar, como trouxe o Luiz Gustavo. Temos aí Nossa, me deu branco agora, o centroavante do São Paulo que está se recuperando, o Caleri, obrigado. Mas, gente... Qual tem que ser o perfil de contratação do São Paulo? Porque assim, tem gente indo embora, precisa ter gente para jogar. Sim. E o São Paulo não está na Libertadores, mas está na Sula, né? Está na Copa do Brasil, tem várias competições pela frente, mas tem que ter jogador. Qual é o perfil? Porque a gente está falando aqui, mas o São Paulo tem que contratar, tem que ir no mercado e tal, mas não pode gastar. São Paulo está de mãos atadas. Talvez o estadual dê um melhor olhar para análise de scout do São Paulo. Até para olhar a base, oportunidade para menino, a base. Porque quando um time está com uma dificuldade financeira que está administrativa, de você não saber quem vai ser o presidente, a quem você vai ter que se reportar, como é que começa o ano, muitos jogadores ainda lesionados que vão começar um processo de transição para estar à disposição, mas aí é mais para frente, não é de forma imediata.
você tem que ter uma criatividade no mercado absurda. E, obviamente, é o que você falou, você tem que olhar para a base e ver desses meninos quem você consegue aproveitar, compor o elenco, para aí sim o São Paulo se estruturar para o restante da temporada, porque também vai jogar Sul-Americana, Brasileiro, Estadual, Copa do Brasil. Então, assim, são muitas competições para o elenco que não tem uma profundidade muito grande. E está abrindo mão desses atletas. Aí está abrindo, inclusive, folha salarial, né? Sim. Tem jogadores ali que ganham muito. Tá abrindo espaço ali. Então, assim, quem vai fazer esse processo de planejamento? É o Crespo com quem? E com o aval de quem? Porque o impeachment está aí. Já vai ser votado, né? Vai ser discutido e tal, mas as assinaturas bateram ali o que se precisava de conselheiro. Então, como é que vai ser o ano do São Paulo? Vai depender muito da criatividade que vai ter o Crespo para montar esse time, tornar o time competitivo num espaço curto de tempo. O time se reapresenta, daqui a 5, 8 dias tem Campeonato Paulista. Põe a tela aí de novo, por favor, dos nomes, porque o Pedro falou assim, a segunda parte realmente deixa mais saudade. Porque a gente fala Gustavo e Oscar. Então, a gente fala 8 atletas, a gente fala um número. Eles jogarem um pouco mais, né? Exatamente, a gente vê a tela. Certo? E tem 8 atletas. Isso. Cara, na boa. É isso. Na boa. É isso. É o Luiz Gustavo e o Oscar, cara. Isso, exatamente. É isso. É o Luiz Gustavo e o Oscar. Porque, assim... E o Oscar com pouca amostragem, porque infelizmente se lesionou e agora, né, a questão da aposentadoria. Exato, é aquela história. Você pode falar, o Mailton surpreende, jogou 10 jogos só o Mailton e tal. O Oscar vai continuar. Mas pode voltar depois, é um empréstimo e tal pro Fortaleza e tudo. Tudo bem, estranho, mas tem jogador ali pra posição. Tem o Mike, né? Tem o Cedric, tem o Mike, tem os dois ali e tal. Se sai um... Enfim, mas de verdade, é o Luiz Gustavo e o Oscar. Exatamente. Aí tá indo muito pelo número, porque de Andrei, Leandro, sinceramente, de verdade. E aí abre espaço, de repente, para outras contratações, mas aí é o que você falou. Aí que tá, né, o Capita? Você tem que ser muito assertivo. Tem que se movimentar. Tem que ser muito assertivo. Financeira, assim. O São Paulo não é um time que pode se dar o luto. Isso aqui não deu certo, depois a gente vai negociar, isso aqui deu errado. Não dá. O grande problema do São Paulo, assim, com relação ao ano, dentro do campo, né, foi o departamento médico, né, que se refere a futebol. Que assim, o São Paulo perdeu muitos jogadores, né, enfim, por vários tipos de... O departamento médico também entrou em polêmica agora, né? De saúde, enfim. É isso, assim. Acho que esse é o grande problema do São Paulo. Acho que o entendimento do primeiro, talvez, perfil de atleta, né? Se machuca. Acho que isso é algo que o São Paulo tem que olhar dentro desse scout, né? Olhar até o número de jogos que um atleta faz, caso venha a contratá-lo, qual é a lesão que ele tem, né? Com mais frequência, porque o São Paulo sofreu demais com relação a isso. Teve problemas que fugiram um pouco desse controle, né? O caso do Luiz Gustavo, o caso do próprio Oscar mesmo, né? Que teve um problema no coração, enfim, além das questões físicas. Mas é isso, assim. Foram vários jogadores por muito tempo que ficaram fora do time. Talvez a gente olhou pouco para um time base principal do São Paulo dentro de campo por conta dessas lesões. Agora, com relação a esses nomes, é isso, William. A gente vê ali 8 nomes, né? Talvez 4, 5, 6 nomes ali jogaram muito pouco. Os que jogaram, Rigoni, por exemplo, é algo que não agradou o torcedor, né? Que o Crespo confia, mas o torcedor não criou essa confiança. E é isso, assim. O Oscar, a gente não sabe nem se ele vai continuar jogando, qual é a decisão que ele vai tomar no futuro aí de carreira. E eu acho que o Luiz Gustavo seria um nome para você observar, para você, talvez, como a gente falou, aquela questão de liderança, né? O quanto faz bem um líder, um cara super profissional, um cara que olha como um todo ali para elenco, além do campo fora também. Mas aí teve alguns problemas até de relacionamento ali dentro, de lesões também. Então, assim, desses 8 aí, o que a gente não, né? O São Paulo mais vai sentir. Eu também acho. Agora sim, Pedro, é que você citou o Breno Lopes, aí eu abri a conversa aqui para o perfil de contratação do São Paulo, a situação do São Paulo. Concordo com você que em algum outro momento o Breno Lopes era para ser, não, isso aqui é para compor elenco, ser reserva e tal, etc. Na condição de hoje, não é para ser titular, não? Tudo bem, você tem lá o Luciano, você tem o Caleri. Quando volta o Caleri? Não sei. Né? É que ele joga pelo lado de campo, né? Aí você tem o Ferreirinha. Então, eu acho que você pode. Você acha que não vale a contratação, não. Inclusive? Vamos lá. Não vale. O São Paulo não vai ter coisa muito melhor que essa na janela, não. Sejamos francos, por todo momento. Você olha lá, você é um empresário, você é o jogador, você é o agente, você está montando um plano de carreira para o seu jogador. Você vira hoje, final de dezembro, e fala assim: vou colocar ele no São Paulo. O salário dele não é baixo. Não. A perspectiva não é boa. O presidente você não sabe se continua. Com quem você faz negócio hoje, você não sabe se vai estar lá em março. Tudo isso envolve. Então, assim, não vai ter coisa muito acima do Breno Lopes, assim, respeitando o jogador, mas eu digo de composição de elenco. O São Paulo não está em Libertadores nem nada, mas o Breno é para jogar Série B. Não vai ser por uma decisão que ele chega para ser titular. É muito mais por algo dentro do elenco que quem está ali na posição, quem seria o dono da posição, não está à disposição.
Então é isso. Você fala dele ser caro, né, Nath? Então, assim, mas é que lá... É uma negociação, né? Não se pensa Caro muito quanto? como... É mais de milha. O São Paulo tem que desembolsar. O São Paulo, então, assim... É isso. Mas eu acho que é muito mais por força da circunstância ele começar o ano talvez jogando, do que exatamente você virar e falar, não, estou contratando o Breno porque ele é o atacante de beirada que eu preciso para a disputa do Paulista, Sul-Americana e do início do Brasileiro. Não é. Por circunstância, pelo elenco curto, por não ter opção, por gente que pode sair e tudo mais, ele pode acabar jogando. Agora, não é esse o tipo de jogador que o São Paulo olha e fala, meu time começa por ele aqui na beirada. Não é isso. É circunstância só ali, Vini, mas não acho... Não me enche os olhos, para ser bem educado assim. O São Paulo, você olha para o início da temporada, e aí pegando e trazendo para o que o Pedro disse, você olha para o São Paulo hoje, a estrutura do Crespo passa por qual jogador do São Paulo? Qual é a estrutura de time? Putz, cara, realmente não sei te responder isso. Se esse é o cara da referência... Porque todo time precisa de um caminho ali, de uma estrutura. Às Seria vezes tem o Lucas Moura, dois né? jogadores, às vezes tem mais de um jogador. A referência do São Paulo é o Lucas Moura, né? Não dá para contar. No que se viu em Por uma 2025, questão física, né? Não dá para pensar no uma time questão de São Paulo, física que afetou montado diretamente. a partir do Lucas Moura. Perfeito. Marcos Antônio pode ser, do Tolói, se estiver bem fisicamente, é um bom zagueiro. Mas aí você tem que partir de algum lugar. Para criar a sua identidade de jogo, você tem que partir assim de uma estrutura técnica. Quem é esse jogador no São Paulo hoje? A liderança técnica do São Paulo hoje seria o Lucas Moura. Exato. Ele em campo você consegue estruturar o time. É isso. Aí você consegue pensar num ponta, se ele tem característica mais de correr e finalizar, ou o cara para abrir caminho, que é o Ferreirinha tem o drible curto. Você pode pensar se você precisa de dois pontas, um pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, sustentar o meio de campo. Mas qual é a estrutura do São Paulo hoje? Essa é a dificuldade, talvez, para o Crespo para o início da temporada. De qualquer forma, a saída do Rigoni e do Diné na chegada do Breno Lopes, se o Breno Lopes chegar, né? É um ganho, né? Para mim, sim. Comparando com os dois. Tipo de atacante. Ele não fez uma temporada ruim. É que a régua mas é uma exigência bem mais baixa. Mas o Breno Lopes também interessa muito ao Vitória. Não estou falando que é um negocinho ali. É um negocinho ali. Fala, Prati. Fortaleza caiu, né? O Fortaleza foi rebaixado, mas o Breno Lopes terminou em alta. Ele teve bons jogos com o Palermo, principalmente. Depois que o Palermo chegou ao Fortaleza. O Vitória também tem interesse. Não é um jogador tão fácil de ser. Assim, não é que o São Paulo quer o Breno Lopes, vai levar o Breno Lopes, entendeu? Tem mais clubes interessados, talvez clubes que ofereçam a curto prazo. É o Vasco que algo, também está interessado nele? mais tentador. Porque o São Paulo é sem O Gaston Ávila é bom? Zagueiro? Fortaleza? Bom zagueiro, acho que é bom zagueiro. Gosta? Acho que chega para disputar uma posição ali. Se a ideia for jogar com 3 zagueiros, como eu acho que vai ser para começar o ano, Tolói bem é titular, o Alan Franco deve ser titular, o Arboleda, se ficar, pode brigar por posição aí, o Ávila é uma opção boa que o São Paulo ganharia. E pertence ao Ajax, a gente está falando do São Paulo contratou o Danielzinho, né? Sim, a estrutura para o início da temporada pode passar por esse jogador. Esse chega para jogar. Mas muito mais pela necessidade e ausência de alguns outros atletas. E contratou o Coronel, né? Coronel. Goleiro, mas ele chega para ser reserva hoje do Rafael. Porque não se tem assim tanta confiança no Young, né? Isso. E não tem nada a ver com 6-0. Não. Não tem a confiança ainda no goleiro. E contratou, que é São Paulino, né, o Coronel, né? Ele fez São Paulino, passou por Cotia e tal, e acabou não sendo aproveitado, rodou aí o mundo, vários clubes e tal, e é goleiro da seleção paraguaia, vai pra Copa. Pois é, meus amigos, deixem aí nos comentários, vocês acham que o Breno Lopes seria um bom reforço pro São Paulo? Eu, sinceramente, acho uma piada, um jogador ridículo, nunca vi futebol nele, fez o gol da Libertadores. Cara, foi coisa, é algo do acaso, sinceramente, acho esse Breno Lopes um jogador fraquíssimo, nunca gostei dele, tem uma postura também um pouco arrogante, eu não sou muito fã de jogador arrogante, fraquíssimo, vindo do Fortaleza, ele não conseguia ser titular nem no Fortaleza, vivia lá no altos e baixos no Fortaleza. Se vier, péssima contratação e pior, o Fortaleza tá pedindo 13 milha por ele. 13 milhões o Fortaleza tá pedindo por ele, fora o salário dele que é alto. E pra mim isso é inaceitável. O São Paulo deveria focar, sim, precisa de jogadores de beirada, mas se você for na Série B, você consegue encontrar jogadores do nível ou melhor que ele, mais baratos. Com certeza. Na Série B você consegue achar. Aqui no Campeonato Argentino, no Campeonato Paraguaio, Uruguaio, você consegue achar. No Campeonato Mexicano, você acha jogador do nível dele mais barato. O próprio Julián Palacios, o meia do União Santa Fé, que foi oferecido ao São Paulo, custa 6 milhões. Um jogador de 26 anos, meia, habilidoso,
não é um meia de fazer muitos gols, mas na temporada atual, 8 assistências na temporada atual. Na temporada porque a temporada argentina lá é como a da europeia, né? 8 assistências na temporada atual. 1 gol e 8 assistências. Um meia no campeonato argentino, lá que o couro come, não é que igual aqui no Brasil que encostou é falta não, lá o couro come lá. É um jogador muito interessante, depois vocês pesquisem um pouco sobre ele, um jogador muito interessante, um meia habilidoso novo, 26 anos, pode vir para o São Paulo pagar um valor bem apapos. 1 milhão de euros o valor dele. 1 milhão de euros, dá 6 milhões e pouco de reais, 7 milhões e pouco de reais. Por contratar um jogador de 26 anos, muito interessante. Acho que o São Paulo deve encaminhar negociações. O São Paulo deixou essa... É engraçado, a informação é que o São Paulo recebeu, gostou, tá analisando, mas tá deixando em stand-by porque... Deixou a contratação dele, ou melhor, tá deixando a negociação dele em stand-by porque está procurando outros alvos. Agora eu vou dizer para você. Eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que o São Paulo tem condições de trazer um meia de outro mercado, de outro lugar, minimamente interessante? O São Paulo não vai, pelo visto, o São Paulo não vai gastar nada. O São Paulo não deve gastar nada. Vocês acham que o São Paulo consegue? O São Paulo, às vezes, ele perde oportunidades. E eu espero que não perca. Porque é um menino muito interessante, esse Julián Palacios. O São Paulo que teve um bom acerto de mercado trazendo o goleiro Coronel. Eu já dei minha opinião aqui nos vídeos passados sobre o Rafael. O Rafael, pra mim, ele é um bom goleiro, mas não é um goleiro milagreiro. Ele é o típico goleiro que a gente não questiona os gols que ele toma. Dificilmente o Rafael toma um gol e você fala, pô, esse gol aí dava pra pegar, não sei o quê. Não, o Rafael toma gols... não toma gols bobos. Pra mim, essa é a principal virtude do Rafael. E tá numa boa fase, fazendo algumas boas defesas, mas longe de ser um goleiro milagreiro, longe de ser um goleiro top. Longe, mas longe mesmo. Um bom goleiro, ponto. A saída de bola do Rafael mesmo é pífia. Direto o São Paulo toma gol por ele estar mal posicionado, por ele não sair, por ele ter medo de sair, por ele estar dentro do gol, por ele socar a borboleta. É um bom goleiro, mas ponto, é bom. Foi bom esse movimento do São Paulo, trazer um substituto pra ele, alguém pra fazer uma sombra aí, porque só tinha ele também, né? Puta que pariu. O São Paulo ainda precisa de pontas, precisa urgentemente de pontas. O São Paulo ainda precisa de um meia. O São Paulo precisa, necessita. Ah, mas o Hugo vai voltar. Ninguém sabe como o Hugo vai voltar. Rompeu o ligamento, irmão. Tá 1 ano parado. Ninguém sabe como o Caleri vai voltar. Agora, Breno Lopes é uma piada de mau gosto. Um jogador fraquíssimo. Fraquíssimo. Bem fraco mesmo. Não, péssima contratação. Caso nem deve ir pra frente, porque o Fortaleza não vai querer emprestar ele, vai querer vender e o cara custa 13 milhões. Se o São Paulo pagar 10 milhões no Breno Lopes, tá de brincadeira. Que é um jogador fraquíssimo. Não vale. Entre você pagar 10 milhões no Breno Lopes e pagar 6 no Julián Palacios, é melhor você pagar 6 no Julián Palacios. Você sai bem no lucro, jogador mais jovem. Vamos ver os próximos movimentos aí do São Paulo na janela. E lógico, eu vou trazer tudo pra vocês aí. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.